Vamos dar início a mais uma reflexão da doutora Ana Beatriz Barbosa. É como se sucesso fosse uma sucessão de coisas que você tem que fazer e que nunca tem fim, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade, porque felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de que tá bom. Eu acho que está muito mais ligado a uma questão que as pessoas estão até se perdendo muito, que é uma questão de ética mesmo, assim, né? Que as pessoas nem sabem muito, né? As pessoas confundem muito moral e ética, né? Moral são as regras, são as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e não ser ética, porque eu posso perfeitamente ser uma pessoa que não tenho nada contra mim juridicamente, mas eu sou uma pessoa que, ao ver uma pessoa passando fome, eu não tenho a dignidade de dar, de comer a uma pessoa. Isso é ética, isso não tem nada a ver com moral, porque assim, não alimentar uma pessoa faminta não é ilegal, mas é antiético. Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo que o conceito ético ficou perdido, ficou diluído. As pessoas estão muito num padrão de felicidade que é muito do marketing, né? Que é muito do ter. O que vestir, o que botar, o tamanho do bumbum, o tamanho... eu vejo as mulheres, eu fico até com pena das mulheres, porque o padrão para elas é muito pior. Elas têm que ser mãe, elas têm que ser profissional, elas têm que ser bonita, elas têm que estar sempre com o cabelo lindo, cansar, com a né? É muito, né? Se bem que para os homens isso também está começando Muito. a pegar. Não é à toa que tem uma indústria hoje de cosméticos para homem, quer dizer, começa uma imposição. E a gente tem que ter cuidado porque, assim, a indústria não vai parar. Ela vai criando necessidades. E é isso que eu estou falando. Felicidade não tem nada a ver com satisfação o tempo todo de necessidade, porque sempre vai ser criado. Eu acho que o sucesso tem muito a ver com poder. Eu acho que ele pode virar uma droga se você não souber administrar. Porque é óbvio que ele traz um prazer imediato, mas um prazer imediato. E é interessante que as pessoas se comportam no auge como se o sucesso fosse durar o tempo todo. Nada dura o tempo todo, nem a gente. Né? Então, assim, você fez um sucesso, a pessoa passa a ter um padrão de consumo como se aquele sucesso fosse continuar. Não vai continuar. Então, assim, a grande dica que eu coloco, tipo assim, você chegou num topo, porque assim, todo mundo chegou no topo, vai descer. Ninguém se mantém no topo o tempo todo, não é possível. Assim, na história da humanidade é assim também, não é a pessoa individual. Para você se manter num patamar, você tem que... se você for o tempo todo se manter no sucesso absoluto, você está deixando de ser você. Você está criando um personagem e se enquadrando nas necessidades. A identidade. A identidade, a essência das coisas. Exatamente. Né? E nem assim vai conseguir, porque tem uma data, as coisas têm uma data, tudo é datado. Então, aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro, e que nem tem tempo para gastar, né? Quando a pessoa está super no topo, ela não tem nem tempo para gastar o dinheiro, aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa de não sei o que lá, e depois para manter aquilo é inferno, entendeu? Então as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. E geralmente quando a pessoa está no auge do sucesso, ela não tem nem esse tempo para parar. Porque a pessoa faz muito sucesso e ela vira um produto muito rápido e que tem que ser consumido muito rapidamente. Isso acontecia muito frequentemente com os jogadores de futebol, que todo mundo dizia, jogador de futebol tem que ter um cuidado, porque ele sobe, depois desce, a carreira é curta. É um curto prazo. Exatamente. De tempo, né? Eu acho que continua acontecendo, mas eu acho que eles até estão lidando um pouco melhor, ou então estão sendo muito mais bem remunerados e conseguem administrar, ou alguém administra isso para eles. Mas, assim, eu acho que isso está acontecendo em todas as carreiras. E não é à toa que o que está acontecendo hoje, o índice de depressão e suicídio subindo de uma forma epidemia, né? Ano passado, 2017, foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano à prevenção do suicídio e o combate à depressão.
Então, assim, isso já prova que geração é essa, que ocorre, assim, muito mais gente está ganhando dinheiro, né? Muito mais cedo. Eu costumava dizer que quando se falava, há muito tempo atrás, 1 milhão, fazer 1 milhão era uma coisa. Hoje, fazer 1 milhão não compra um apartamento de quarto e sala na Zona Sul. Então, assim, tudo vai ficando muito desproporcional. Então, as coisas estão muito mais caras, as pessoas, quando ganham dinheiro, ganham muito, mas também a queda vai vir, não tem como. Então, tem que ter esse preparo, a não ser que a pessoa viva de corrupção, né? Que eu acho também que vai começar a diminuir isso. Tomara, né? Não, eu acho que é um processo que não tem volta, né? Você vê as pessoas sendo presas. Outro dia eu estava vendo um ex-diretor da Petrobras que devolveu 246 milhões. Para ele devolver 246 milhões, ele deve ter roubado muito mais. É incalculável. Isso seriam cifras incalculáveis quando a gente tinha 20 anos. Falar em 1 milhão já era uma barbaridade. 246 milhões era muita coisa. Então, assim, eu acho que alguma coisa está mudando. Eu acho que as coisas estão começando, as pessoas estão começando a ver, assim, que todo ganho tem um preço. Não tem jeito. O dinheiro muito fácil, ele vai ter um preço. Não existe essa coisa que nunca vai pagar. Vai pagar. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço. E a gente sempre vai ter que ter isso muito claro e ver o que a gente está disposto a pagar. E a gente sempre tem que ver o seguinte, as escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. Aí a escolha é nossa. Honestidade. Interessante que assim, honestidade tem muito a ver com sinceridade, né? Sinceridade é sem cera, sem máscara, né? E só uma pessoa sincera pode ser honesta, concorda? Então eu diria que a sinceridade tem mais a ver com você não mentir para você e para os outros. E a honestidade é agir com essa sinceridade, é a ação da sinceridade. Eu acho interessante porque, assim, tem muitas pessoas que falam assim, você está duvidando de mim, você está duvidando da minha honestidade. Em geral, essas pessoas que fazem esse alarde todo não são sinceras nem honestas, porque quem late muito, né? Cão que late muito não morde, não morde. Ladra, né? Não morde. Então, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo em 1992, 91 para 92, que eu fui estudar no Japão, e aí tinha um professor lá na Universidade de Tóquio, chamado Yasuo Ishihara. E ele era muito educado comigo, e eu dizia para ele assim, você gosta de brasileiros, né? Ele falou assim, gosto muito, mas vocês são muito traiçoeiros. Quando ele falou traiçoeiro, aquilo me deu impacto. Imagina, eu tinha um orgulho de ser brasileiro, uma coisa assim. Na época até fui por uma bolsa de estudo da Vale do Rio Doce, quando ainda era uma estatal, não era. Então eu tinha um profundo orgulho no meu país. Tempo da Varig também, né? Eu também tinha um profundo orgulho da Varig. E aí o que eu fiquei muito ofendida, e ele foi tentar explicar. Ele falou o seguinte, claro que no inglês ali misturado com o japonês que eu não entendia nada, então tentei salvar pelo inglês. Ele falou assim, vocês são muito dóceis, vocês são muito risonhos, passam pra gente uma coisa de confiança. Aí ainda falou assim, samba, bossa nova, como se assim, se a gente tivesse todos os ingredientes para seduzir os turistas. Mas vocês têm uma coisa que é a dificuldade de falar a verdade. Vocês falam pra gente tudo que a gente quer ouvir, vocês não discordam, vocês sempre estão sorrindo, mas vocês saem, quando vocês saem e viram as costas, vocês vão falar o que vocês queriam ter falado para outras pessoas. Eu digo que é a fofoca horizontal, né? Então, em vez de falar na frontal, você faz horizontal. Você vira para cá e fala. Ele falou, isso é muito ruim, porque isso faz com que as pessoas não possam se corrigir, isso faz com que as pessoas não possam evoluir, e a gente nunca sabe se vocês estão falando a verdade ou não. É claro que eu não entendi muito bem isso naquela época, mas hoje eu realmente vejo que é assim. Como que as pessoas têm dificuldade? Você pergunta uma coisa para a pessoa, eu estou bem, você acha que está legal? A pessoa está ótimo, né? Tipo assim, mas assim, com os próprios vendedores de loja, né? Tipo assim, claro que eles têm que vender, mas existem roupas que ficam melhor para a pessoa, existem roupas que não ficam tão bem. Busca uma roupa que fica melhor.
muito mais aquele cliente, né? Com certeza. Pela com certeza. verdade, pela sinceridade. Eu acho que as pessoas honestas, elas têm muito mais, não sei se elas são melhores, né? Mas elas têm muito mais chance de ser felizes. Porque elas, falando o que elas querem, elas podem receber com mais facilidade aquilo que elas querem. Eles estão sendo verdadeiros com as próprias. Né? Exatamente. Então, porque não está fingindo, né? Exatamente. Uma pessoa honesta, ela tende a atrair pessoas honestas ao lado dela. O grande questão é que a gente tem que saber ser honesto com a educação. Não, eu acho que as pessoas sempre tiveram dificuldade de ser honestas. Porque, de alguma maneira, as pessoas querem ser aprovadas. E existe uma mentira que é uma mentira social, que é aquilo que você faz para agradar, é uma coisa meio política, né? E eu acho que isso é até parte da educação. A gente é educado assim, olha, nem tudo se fala, você não fala aquilo que vai desagradar. E eu acho que a gente tinha que ter uma educação mais voltada à questão emocional. Não é nem tudo se fala. Você pode até falar tudo, depende da sua intimidade com a pessoa e depende da forma como você fala. Porque eu acho que assim, toda verdade pode ser dita, mas tem que ser dita com afetividade. Porque senão você fica aquelas pessoas, ou então tem aquelas pessoas que são sincericidas, né? Aquelas que resolvem falar tudo o que elas pensam, a verdade absoluta, mas quando elas estão com raiva. E aí é caótico, porque elas magoam as pessoas de uma maneira muito forte, e eu digo que as palavras às vezes magoam mais do que uma agressão física. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que habituar a falar a verdade, e falar a verdade de forma doce. Né? De forma a contribuir para o crescimento do outro e para o nosso também. Porque se a gente fala a verdade, a gente também está entrando em contato com a nossa essência, a gente está sendo franco com a gente e a gente pode produzir um comportamento mais generoso para os outros e para a gente. Eu acho que isso seria assertividade, né? Você falar aquilo que você realmente pensa, aquilo que você deseja de uma forma gentil. O grande problema é que eu vejo isso, principalmente nos povos latinos, e os brasileiros estão incluídos aí, é que as pessoas falam a verdade quando estão nos seus limites, ou então quando estão com raiva. E aí explode. E aí explode. E sempre sai uma coisa ruim, carregada de uma energia mais negativa. E eu acho que isso tem que ser ensinado desde criança. Porque as crianças, por exemplo, até 4 anos mais ou menos, as crianças têm uma incapacidade de mentir. Então é aquela hora que você liga para uma amiga que tem um filhinho, uma filhinha de 2, 3 anos e fala assim, quero falar com a mamãe. Aí a criança fala assim, mamãe está fazendo cocô. É verdade. Né? E a mãe fala, não fala, mente. Não, eu acho que tipo assim, todo mundo sabe que a mãe faz cocô, inclusive deve fazer, né? Faz muito bem para a saúde. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, com a verdade. Eu acho que ser honesto é ser sincero nas ações, aquilo que eu falei. E eu acho que a gente só ganha. Porque tem gente que fala assim, para que eu vou ser honesto que todo mundo é desonesto? Ok. As pessoas têm que entender que a gente não faz o que tem que fazer por causa dos outros, a gente faz pela gente, né? Pela nossa essência. E aí é um compromisso que a gente tem eu diria até transcendente. Está ligado à nossa dimensão espiritual, não está ligado a uma dimensão só terrena, né? Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a ser mais sinceras, a ser mais honestas e fazer isso de maneira afetiva. Primeiro, assim, eu acho que a gente fala muito, ainda mais nós médicos ou psicólogos, a gente sempre fala da não saúde, né? A gente fala do estresse, do medo, da ansiedade, da depressão. E aí a gente começa a ver, tipo assim, a gente tem que começar a falar também do contraponto disso, né? Porque uma das coisas que a gente busca é tirar o quadro clínico, né? É superar isso. E aí foram feitas várias pesquisas, já há um tempo, do efeito exatamente dessas 3 palavrinhas, dessas 3 ações: empatia, gentileza e compaixão na saúde, não só mental. Começou como uma pesquisa de saúde mental, mas na saúde física, até porque a mente acaba comandando tudo. Então, se detectou algumas coisas interessantes. Por exemplo, primeiro diferenciar. Empatia é só aquela questão de eu me botar no lugar do outro. Mas a empatia é só empatia. Por exemplo, se eu não tiver a compaixão, eu não entro em ação para mudar aquilo. Porque eu posso ter muita empatia, mas eu não estou ajudando ninguém. Eu posso me sensibilizar com a dor do outro, mas não fazer nada para que o outro mude. Então, por exemplo, a compaixão, ela já tem uma postura de ação. É o que eu vou fazer para mudar aquilo. E a gentileza é um bracinho da compaixão. É como se fosse intermediário. Eu faço uma coisa não para mudar,
mas para tornar a vida daquela pessoa um pouquinho melhor. A gentileza, eu posso te dar uma flor, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um beijo. Não necessariamente um sorriso. Não necessariamente eu vou tirar você de uma situação ruim, mas eu vou dar um pouquinho de luz naquele dia. E aí foi tão interessante porque a gente viu o seguinte, que essas compaixão, empatia e gentileza têm caminhos diferentes no cérebro, tem neurocircuitos diferentes. E são coisas que têm que ser treinadas, porque são coisas muito recentes no ser humano. Os nossos circuitos ligados à nossa sobrevivência, à nossa evolução como espécie, sempre foram o contrário. Foi de competitividade, de violência, de ocupar espaço, de fazer, competir com o outro, de comida, de buscar abrigo, tudo oposto a isso, né? Porque como é que eu estou disputando um território com você? Como é que eu posso ser gentil, ser empático com você ou ter compaixão? Era impossível. Mas nós estamos marcados ainda, os nossos circuitos mais marcados são os circuitos da sobrevivência. Por isso, tanta gente adoecendo de medo, né, de depressão, disso tudo. O que a gente viu é que os outros circuitos mais recentes, que não são tão marcados, podem ser treinados. Como é que eu treino, por exemplo, compaixão? Você pega qualquer pessoa, eu penso agora numa pessoa que eu amo. Você pode pensar. Pensou na pessoa que você ama? Pode ser qualquer pessoa em qualquer nível de amor. Você agora vê essa pessoa sofrendo. Ok? O que você vai fazer para tirar essa pessoa desse sofrimento? Eu vou tentar estar ali próximo dela e dar um carinho, um afeto. Você está sendo gentil, mas o que você vai fazer para mudar isso? Primeiro eu tenho que me colocar no lugar dela, é empatia. Empatia, gentileza e compaixão. Tem uma hierarquia. A empatia, quando eu falei, imagina uma pessoa que você ama, você foi empático. Sim. Né? Imagina ela sofrendo. Novamente você está sendo empático e sentiu essa dor. Agora, você pode fazer isso tudo e a pessoa continuar ali. Na gentileza eu vou lá, vou dar a mão. Eu dei a mão, mas não mudei. Agora, o que eu vou fazer para ela mudar? Aí eu já estou na compaixão, que é um nível muito mais elevado. Então isso tem que ser treinado. E é tão bacana isso, porque assim, hoje existe nas escolas um movimento de treinar isso, que seria a tal da inteligência não emocional, seria uma inteligência socioafetiva. Porque emoção é só identificar uma emoção, mas é uma coisa mais abrangente. Então, você treinando crianças desde muito cedo a ter empatia, gentileza e compaixão, você automaticamente está diminuindo a probabilidade daquelas crianças desenvolverem transtorno de ansiedade, depressão, porque os circuitos ligados ao medo, à ansiedade e o adoecimento pela depressão, pelo excesso desses dois, é muito mais instintivo, está muito marcado para a gente. O que não está marcado tanto, que a gente só começou a ter casa onde morar, comida farta, vai no supermercado e pega, há muito pouco tempo na história da humanidade. E isso faz com que esses circuitos desses sentimentos mais generosos ainda precisem de treinamento. Mas o que a gente está fazendo? A gente evoluiu, mas não estamos treinando isso. Porque as pessoas evoluíram, aí estão competindo, ao invés de... Tem comida para todo mundo no mundo. A verdade é que alguém quer comer o bife com ouro, né? Temperado com ouro. Aí não dá. Porque aí eu quero muito mais, eu estou competindo quando não era mais para ter competitividade. Porque a gente já está num nível que não precisava estar competindo entre a mesma espécie. Nós somos da mesma espécie. Competir com o outro, entendeu? Olha, eu não sei se é da escola, eu acho que isso é um movimento que todo mundo tem que fazer. Eu acho que da escola é porque você pega as próximas gerações. Mas a gente também tem que fazer isso. Por exemplo, as pessoas podem falar assim, mas meditação faz bem? Claro que faz bem. Mas a meditação, ela só me esvazia. Ela faz com que eu tenha um momento de paz. Mas ela não me faz ir no movimento do outro, ela não me faz ter empatia, ela não me faz ter compaixão, ela não me faz ser gentil. Porque tem muita gente que medita e faz barbaridades com os outros, entendeu? A meditação é um momento que eu dou uma carga, eu reabasteço meu cérebro, eu equilibro as energias para que eu possa, então, planejar ações melhores. Mas a gente tem que treinar as pessoas, não só as crianças. Não sei se vai reduzir a violência, mas eu acho que as pessoas vão ser menos competitivas e acho que as pessoas vão ser mais
vão se ver mais nos outros, porque o objetivo da empatia é esse. Eu acho que as pessoas vão se ver mais nos outros. Para mudar a violência talvez leve muito tempo, mas o caminho eu não vejo outro. Quando eu não você sei traz se voltar, isso. porque a educação moral e cívica eu também tive essa cadeira, mas era uma coisa muito chata. Era dado sem o menor glamour, sem... Não tinha uma orientação. Não se falava em gentileza, era porque você tinha que ser bonzinho, porque tinha que ser bonzinho. Era quase porque Deus ia castigar. O que eu não acho muito legal. Mas eu acho que a gente hoje, até pela neurociência, a gente já tem um cabedal de conhecimento em que realmente as coisas boas, a generosidade, a gentileza, faz bem mesmo. Então a gente tem argumentos muito melhores do que siga essa regra, porque você tem que seguir essa regra. Então, assim, eu acho que está na hora disso voltar, mas com uma roupagem totalmente diferente, com pessoas baseadas em questões científicas, porque a ciência hoje está muito a favor das coisas boas, né? Apesar das pessoas acharem que a ciência é só para coisa ruim, mas é porque é pouco divulgado para as coisas boas, mas a ciência trouxe esse conhecimento para a gente. Então, eu não acho que a educação moral e cívica vai ser ressuscitada, mas eu acho que dá para perceber que tem muita coisa boa dentro do comportamento e que isso reverte para a gente. Você falou do individualismo, não precisa muito. O individualismo virou a filosofia dos tempos modernos, infelizmente. Tipo assim, o meu primeiro, depois o seu. O que foi uma grande besteira. Foi uma grande besteira, porque assim, quando a gente evolui como espécie. Então, se eu estou competindo com você, a gente está competindo entre espécies. Isso é de uma burrice enorme, né? Então, assim, voltar essa questão, e se a gente lembrar que o que acontece com você, o que acontece com o outro, que todos nós somos de um mesmo grupo e tudo que a gente faz tem consequências no outro e em mim, a hora que a gente reconectar essa questão, que a gente está no universo e o universo está na gente, aí a coisa começa a mudar. O que falta é essa nova visão, é uma visão da inteireza das coisas. As coisas, nós somos inteiros, nós não somos fragmentados. Não adianta você se dar bem porque eu vou me dar mal. Não, se você se dar mal, também vou me dar mal de alguma maneira. É essa integralidade das coisas que começa a ter que vir para a mesa. E aí eu acho que não só a neurociências, mas a física quântica vai trazer isso para a gente. Isso não é compaixão, né? Não, claro que não. Por exemplo, é aquele velho questionamento, né? Um jornalista, um repórter, está diante da guerra, vendo uma pessoa morrer. Ele continua filmando? Ele fotografa? Ou ele faz alguma coisa para evitar? Isso é um questionamento histórico. Eu não conseguiria ficar filmando uma pessoa morrendo. Agonizando. Talvez eu possa até tenha a meu favor essa questão, porque medicamente eu sou um bicho treinado para salvar a vida. Eu fui educada assim, eu fiz uma profissão assim. Então eu não conseguiria mesmo. Certamente eu jogaria a máquina para algum lugar para não atrapalhar. Mas isso me questiona, porque hoje as pessoas fazem isso, depois postam, porque aquilo dá um X de like. Então a pessoa não só está sendo fria, de não estar conseguindo exercer sua compaixão, como também está se valendo disso. Empático, nem gentil, nem compaixão. Nem com compaixão. Então, assim, eu acho que é isso que tem que ser revisto. Eu acho que as pessoas fazem isso normalmente hoje. É que nem as pessoas pedem para tirar foto com alguém conhecido, a pessoa está comendo, a pessoa se põe, posso tirar, né? Tipo assim, tá faltando um pouco de sensibilidade do momento. Acho que pode tirar foto, mas deixa a pessoa acabar de comer, deixa a pessoa acabar de engolir. Então, assim, essas gentilezas, sabe? Tá faltando a coisa do poeta gentileza. Gentileza gera gentileza e a gente tem que treinar, porque eu acho que as pessoas esqueceram. A gente vai ter uma saúde física e mental muito grande. Mas muito grande. Além do que, fazer uma gentileza dá um tesão. Eu tenho tesão pra ser gentil. Eu não sei os outros, mas pra mim me dá tesão. É muito difícil definir amor, porque assim, durante a história da humanidade você vai ver todo mundo definindo amor, poetas. Posso dizer assim, que a gente vive uma fase musical que fala muito de paixão e pouco de amor, que é a tal da sofrência. Todo mundo está numa sofrência, todo mundo bebe, todo mundo quer rasgar, quer matar, quer... As pessoas têm que entender que assim, paixão, ela funciona para o cérebro como se fosse uma droga. A paixão, ela nasce do desconhecido, ela nasce do que a gente imagina, que a gente fantasia, né? Você nunca se apaixona por uma pessoa real, né? A paixão é uma pessoa que você imaginou que ela é.
você se apaixona em geral pelo aquilo que você quer. A paixão é um grande egoísmo, porque você transforma uma pessoa naquilo que você idealiza e que você acha que seria o grande parceiro, ou a grande parceira, ou a sua alma gêmea, digamos assim. E paixão, ela funciona como uma droga mesmo. Então você começa a se envolver e você começa a ficar dependente. Então você vê um apaixonado, ele fica horas trocando mensagem, em telefone, assuntos que não se acabam, aquilo vai a madrugada inteira. É como se você tivesse sob efeito de uma droga. Não, sob efeito de uma droga. Você não tem sono, você não tem cansaço, você é capaz de passar uma noite inteira com aquela pessoa, conversando, batendo papo, e você levanta, vai trabalhar, e daqui a pouco você já está falando de novo. Quer dizer, você vai vivendo em função daquilo. Você acha que a pessoa é a melhor pessoa do mundo, você não vive sem aquela pessoa. Fica muito no impulso, né? É muito Paixão. no impulso, mas assim, e faz uma coisa imediata que é o apego. Né? A paixão, ela traz uma dependência que você precisa do outro para estar bem. Você não consegue mais ficar bem sem estar com o outro. E você associa que você, sem o outro, você já não é inteiro. Paixão, você acha que aquela pessoa, só com aquela pessoa, você pode ser feliz. Né? Tem até uma música, só em teus braços, amor, eu ia ser feliz. Tô falando. Ela é o fruto do romantismo. Não, eu sou romântica, eu sou uma pessoa extremamente romântica, ao mesmo tempo que eu sou muito racional. Né? Então, por exemplo, eu tenho muito medo da paixão. Porque a paixão é como se você perdesse a mão de usar uma determinada droga. É quando você bebe demais, é quando você fuma demais, é tudo muito. Né? E isso acaba te tirando do prumo. Você começa a achar que realmente você não é uma pessoa que por si só você já traz consigo uma felicidade de existir, de ser. Porque nós somos inteiros. O outro, o relacionamento é um complemento. Não é pra gente ser alguém, é pra gente ser com alguém, né? Então, quando você está na paixão, você não vê isso. Você acha que você só pode ser feliz, você só tem rumo na vida se aquela pessoa estiver com você. Então, é muito comum um apaixonado dizer, tipo assim, se fulano me deixar, eu morro, ou eu me mato. Não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada a fazer. Porque eu percebo logo quando a paixão está ali, né? Você sai do meio social. Você se isola. Você se isola totalmente. Exatamente. Que é o isolamento do dependente químico. Exato, o dependente químico, é ele é igualzinho. O cérebro funciona no apaixonado igual a dependência química. No dependente químico, ele acaba se afastando das amizades e ele passa a conviver com quem é dependente químico. Porque o objetivo não é a convivência com o outro, é o uso da droga. E no caso da paixão, é uma droga bilateral. Né? Então você consome o outro. Você suga o outro, você quer mais do outro. É uma questão compulsiva. A paixão não sacia. Quanto mais você tem, mais você quer, e você não quer estar longe, você quer controlar, e você quer saber, você tem medo de perder. A paixão é muito desgastante. Por exemplo, a paixão dura de 6 meses a no máximo 3 anos. 2 anos, no máximo. E você Isso está achando paixão que é forte. Não, você está achando que é amor. Mas não é. Por que eu estou dizendo isso? As paixões tendem a durar até um pouco menos, mas ela pode durar mais. Até se tem mais relaxado hoje aqui. Mas por quê? A paixão dura pode em torno durar. de 3 anos. Não. Olha isso. Ela dura entre 3 meses, 6 meses, até no máximo 3 anos. Porque A média são meses. É isso, porque às vezes você está achando que você já saiu daquele fogo, mas você ainda está dentro de uma paixão. Mas é a maneira como você se relaciona. Se você está naquela coisa de checar o telefone, de ver se ligou, se não ligou, se a pessoa não ligar, você já começa a ficar taquicárdico, você já começa a falar o que está acontecendo, porque você está na paixão. Porque o amor não traz essa desorganização, não traz esse caos. E esse amor? Vamos falar desse amor. Olha, o amor é diferente, né? Porque assim, aquilo que eu disse, né? A paixão nasce do desconhecido e do que a gente cria. O amor não, a gente tem que conhecer para amar. Porque o amor, ele tem um lado racional. Eu amo aquilo que eu admiro, aquilo que eu respeito. Não existe amor sem admiração. A paixão não. A paixão você precisa admirar. Como é que eu posso amar alguém que tem valores morais ou éticos tão diversos do meu? Não pode ser amor. Só pode ser um tesão, um fascínio. Porque, na realidade,
o amor ele tem equivalências. Né? É muito difícil, por exemplo, como é que eu poderia amar uma pessoa que trata mal outras pessoas? Não é compatível, porque a convivência faz com que você admire uma pessoa que trata bem uma pessoa, que traz carinho, que traz conforto. Tanto que quando você vê um casal que se ama, você vê um falar do outro com muita admiração. Né? Eu hoje mesmo atendi um casal que estão juntos há 32 anos e foi tão bonitinho que ele falou assim: eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, doutora, mas ela me deu a mão e falou: você está precisando de ajuda, deixa eu te ajudar. E é uma confiança, né? De Vieram de Roraima, dirigindo. Né? E ela ali falou assim: eu amo ele tem uma generosidade, ele é um cara bronco, mas ele é bom, ele tem um coração maravilhoso. Um amor explícito, uma cena de amor explícito, o olhinho dos dois brilhado, falando, né? E os filhos já casaram, deram tudo certo, quer dizer, eles hoje vivem um pro outro. E eles falaram: agora que a gente tem que cuidar mais um do outro. Então, o amor, ele tem essa coisa do cuidado, de enaltecer. O amor enaltece. O amor, né? O amor supera sexo, o amor, você tá ali. Você Eu se acho enche que preenchido. o amor não é. O amor, ele tem o sexo. Mas Sim. Não é um sexo tão fantasiado. Ele é um sexo mais de toque. Eu digo o seguinte: um casal que se ama, ele ainda dorme de conchinha. Porque assim, o contato de pele com pele libera uma coisa chamada ocitocina. A ocitocina é o que libera quando a mulher dá de mamar ao seu bebê. E mesmo que ela não tenha um bebê para dar de mamar, o contato físico carinhoso, afetuoso, faz a produção de ocitocina. E a ocitocina, esse sim é o hormônio do amor. Não é a serotonina, não é a dopamina. A dopamina é da paixão, a serotonina é do prazer de estar ali, dividindo bom humor. Uma relação de amor, ela é divertida, ela tem um sexo engraçado, é um casal que ri das suas fantasias, ri dos seus micos, né? Ele tem aquela coisa de querer ver o outro feliz, de gostar de ver o outro feliz, de gostar de ver o outro sorrindo. Fazer coisas para surpreender, mas de uma forma... Mas é fundamental ele gostar do outro e admirar, e estar feliz quando o outro está feliz. Isso é a grande magia do amor. E numa sociedade como a nossa, tanta competitividade, você vê que as relações hoje são muito para exibir o outro e as pessoas se incomodam muito de ver outros felizes. Quando você vê uma pessoa que está com você, se diz o seu namorado, a sua namorada, o seu amor, se ele se incomoda com os seus momentos de alegria, isso não é na hora de rever os conceitos. Ficar firme é um dia que você botou mais um tijolinho na tua autoestima. Aquilo te faz mais forte, faz você ver que, tipo assim, eu consigo. Eu acho que frustração é toda vez que a gente imagina ou idealiza alguma coisa e essa coisa não sai exatamente como a gente queria, a gente tende a ser frustrado por isso. A frustração, eu acho que ela é muito importante, ela está ligada à nossa capacidade de resiliência, à nossa capacidade de transcender e até de evoluir. Se a gente for pensar bem, o homem evoluiu, o homem como espécie, através de muita frustração, né? A gente tinha que caçar, a gente tinha que viver em caverna, a gente tinha que pegar tempestades, e isso fez com que essa espécie, né, nós, que somos animaizinhos muito sem pelo, sem dimensão, sem grandes musculaturas, chegássemos ao topo, né, da hierarquia animal na Terra. Então, eu sempre digo que a frustração, ela tem uma função maravilhosa, que não é aborrecer as pessoas, porque tem gente que fica assim: eu não consegui isso, que chato, né? E tipo assim, perde o dia, fica mal-humorado com as pessoas, como se aquilo fosse uma coisa, uma grande tragédia. A frustração faz parte do nosso crescimento. Eu não sei se as pessoas se dão conta disso. Eu acho que a frustração, no mundo que a gente tem tudo à mão, né? Por exemplo, hoje você tem a geladeira digital que avisa o supermercado que você está sem alface. Você tem uma casa tecnológica, ela é toda
ela é toda controlada por um iPad, por mecanismos. Você tem as fechaduras eletrônicas, tudo muito digital. Luz, né? O acender de luz. Quer dizer, então assim, é um mundo tão de conforto que o nível de frustração física que nós tínhamos quando estávamos lá na Idade Primitiva, ela praticamente zerou, né? De uma forma geral. Estou falando das pessoas que têm mais acesso a essa tecnologia. Mas até as pessoas de um nível financeiro mais baixo também hoje têm um produto, têm alimentação muito fácil, apesar de não ser muito nutritiva, mas muito fácil no sentido de botar num forno, botar no micro-ondas e resolver ali. Tudo muito prático. Então eu acho que de alguma maneira as novas gerações elas não lidam bem com a frustração. Não, isso eu acho que é uma das coisas que mostra como é que nós não estamos preparados para essa vivência tão intensa virtual, né? Porque, na realidade, tem pessoas hoje que se relacionam meses ou até um ano sem nunca ter estado com uma pessoa e chama isso de uma relação. Eu não estou dizendo que não seja uma relação, mas uma relação de verdade, ela requer pele, ela requer contato, é o contato físico e talvez o abraço seja o maior instrumento desse contato físico que desperta muitos afetos, que faz a produção de vários hormônios e principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Como produzir esse hormônio se eu não tenho esse contato físico? Então é muito difícil a gente falar em relações virtuais como se elas fossem reais. Falta a vivência. Você e acha nessa que é carência, onda, isso? eu não sei se é carência ou se é uma era que a gente está vivendo, né? Numa era em que as pessoas têm pouquíssimo tempo e então vão para os aplicativos para não perder tempo para conhecer pessoas. Eu acho que está se perdendo essa coisa da sedução, essa coisa do toque de mão, essa coisa da troca dos olhares. E quando não tem isso, não tem esse contato real, as pessoas passam a idealizar. E, em geral, o ser humano idealiza aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele tem como uma pessoa perfeita. E quando ela entra em contato real com essa pessoa, depois de um tempo, ela se frustra profundamente, porque assim, nós não somos perfeitos e a verdadeira relação, o verdadeiro amor, ele está justamente nisso, né? Da gente ir vendo as imperfeições do outro e mesmo assim gostando daquela pessoa. O amor nasce desse conhecimento, desse contato, diferente da paixão que nasce do desconhecido. Eu desconheço, por isso eu me apaixono. E é isso que você está falando. Nesses aplicativos, você não conhece, então você idealiza. Então os aplicativos, eles trazem muito esse movimento da paixão. E você vê que é uma garotada que se apaixona muito fácil e se frustra também muito fácil, né? Então recebe um não, ou a pessoa não é aquilo que ela imagina, essa pessoa muitas vezes entra em depressão, ou quer morrer, ou quer se agredir, se autoagredir. Então a gente tem que estar muito atento, porque assim, alguma coisa está errada. Porque se a gente for pensar que ano passado, né, a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano para a prevenção da depressão e principalmente do suicídio, né? Porque hoje o índice de suicídio é enorme nas sociedades e vem aumentando cada vez mais. A gente foi evoluindo financeiramente, a gente foi evoluindo materialmente, mas o índice de suicídio fez ao contrário, foi aumentando, e o uso de drogas. Então, essa desconexão com o outro, essa relação virtual, eu acho que está trazendo um preço, e eu acho que esse é o preço dos transtornos da ansiedade, eu acho que é o preço da depressão. É uma coisa errada aí. Definitivamente, amor tem a ver com frustração. Quem ama, frustra. Se você ama um filho, frustra esse filho, porque você está preparando ele para a vida, porque um dia você não estará aqui e ele tem que continuar vivendo, e bem. Então, é melhor frustrar enquanto você está ali, para dar apoio na frustração, para dizer que isso passa. Tem uma coisa linda, né, que é assim, tudo passa, até a gente.
Mas assim, cada vez que a gente passa por uma dificuldade, cada vez que a gente resiste a uma frustração ou resiste a uma tentação em nome de uma coisa maior, a gente se sente mais forte. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com alguma coisa, algum vício, cada dia que ela não se deixa seduzir pelo aquele vício, seja esse de uma droga específica, seja de compra, seja de sexo, seja de própria internet, que a gente tem a dependência digital já como uma doença reconhecida, cada dia que você consegue ficar firme, é um dia que você botou mais um tijolinho na tua autoestima. Aquilo te faz mais forte, faz você ver que, tipo assim, eu consigo. Eu acho que a gente tem que ver assim, existem 2 caminhos principais de perdas afetivas. Uma perda afetiva é a perda da pessoa concretamente, né? Um falecimento precoce, ou um falecimento mesmo de um casal que vive há anos juntos, que é uma perda inevitável. E existe a perda quando a pessoa resolve trocar, né, por outra pessoa, ou se a pessoa resolve ir embora para viver uma solteirice, depende. Nesse caso, vai depender muito do parceiro, de quem sofreu a perda. Essa pessoa que não sabe lidar numa questão de morte, como você está trazendo, tem várias coisas que podem... eu tenho que aprender a aceitar isso, e vou aprender com a dor, eu vou passar pelo meu luto, mas e esse que aí é o que não sabe perder? E aí ele vai... acho o seguinte, mas tem um aspecto na perda da morte que é muito interessante, porque eu observo muito isso. Casais que viviam a trancos e barrancos, e aí de repente um deles tem uma doença grave, falece e vira a melhor pessoa do mundo. Então, assim, esse fenômeno é muito interessante, porque eu já vi casais assim, do homem, tipo, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, papapá. De repente o homem teve um infarto, morreu, e ele virou. Quando eu vi que a pessoa estava muito triste, falei, não, mas por esse lado, né, vocês também estavam num desgaste, ele era o melhor homem da minha vida. Então, assim, existe essa reação, que é uma reação de idealização do outro. Vivia falando mal do outro. Vivia falando mal. Isso aí eu acho interessante, porque é quase como se fosse assim, uma expiação, né? Tipo assim, a pessoa teve uma doença, a pessoa fica se sentindo culpada por ter tido algum pensamento infeliz em relação à pessoa, isso faz parte. Então a pessoa, para retrair a sua culpa, torna o ex a melhor pessoa do mundo. Então, isso também não é legal, porque a morte talvez seja o movimento mais natural. Agora, o interessante é que perder para a morte, afetivamente, é muito melhor do que perder para outra pessoa. Para a vida. Eu já vi várias pessoas, quando desmancham uma relação, falar assim, eu preferia que ele tivesse morrido. Eu preferia que ela tivesse morrido. Eu acho graça, porque não é isso. A pessoa está dando um valor à pessoa, é claro que ela não queria que tivesse morrido. Até porque quando uma pessoa está ainda nessa vibe, né, ela ainda quer essa pessoa, né? Ela não queria presenciar que a pessoa está com outra, né? Ou com outro. Então, eu acho que a reação dessa segunda etapa, quer dizer, dessas pessoas que perdem para outra pessoa ou que perdem para a vida, porque tem gente que se separa porque quer ter várias pessoas, não especificamente trocou por uma, trocou para exercer sua solteirice e fazer milhões de experiências. Essa é uma situação mais difícil. Porque as pessoas ficam sempre assim, por que me trocou? Por que não ficou comigo? E aí você tem que dar conta que é a escolha da pessoa, não é sua, né? Em algum momento, dependendo... Se culpa. Eu acho que a raiva vem na frente. Eu acho que quando uma pessoa é trocada por outra, ela primeiro vai para a raiva. Na raiva a pessoa não reflete, não tem culpa. Quando passa um pouco de tempo, e eu acho que se a pessoa saiu da tua vida explicando alguma coisa ou dando uma satisfação, não se utilizou da... Ninguém é obrigado, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas não são sinceras na hora de ir embora. Tem aquela velha história... E é onde começam as confusões, porque aí vai descobrindo porque a pessoa as mentiras. Fala assim, tem uma coisa que eu acho... Gente, ninguém devia usar esse tipo de discurso, porque eu não aguento mais ouvir os pacientes falarem disso. O discurso é assim, olha, eu amo você, eu queria muito você,
mas você merece uma pessoa melhor. Isso é horrível, porque isso dá uma sensação de tipo assim, gente, eu sou tão maravilhosa, por que a pessoa está indo embora? A pessoa está indo embora porque está de saco cheio, porque quer fazer farra, seja lá o que for, pode ser o argumento mais infantil, mas é importante falar a verdade. Porque quando o outro vai embora, porque você é lindo, é maravilhoso, mas você merece uma pessoa melhor, esse tipo de discurso, a pessoa sempre fica numa esperança de que você vai voltar, entendeu? E não vai, né? Então eu acho que as pessoas têm que ser muito claras para não ficar esses vínculos mal resolvidos. Não precisa magoar, mas seja verdadeiro, né? Mas a pessoa pode ser verdadeira, porque quando uma pessoa diz, estou indo embora porque você merece uma pessoa melhor, 99,9% das vezes é assim, olha, acabou, não é mais do jeito que eu achava que era, e eu estou a fim de dar outros voos, fazer outras tentativas. Eu posso me arrepender? Pode. Pode ter achado que não devia ter feito? Sim. Mas é o preço que vai se escolher. As escolhas, você sempre tem um preço, né? E aí as pessoas têm uma sensação de que ser livre é de graça. Não é. A liberdade, você tem que ter essa coragem para, tipo assim, não, pode ser que eu esteja fazendo uma grande besteira em te deixar, mas eu preciso viver o que eu tenho para viver. Se você vai estar lá esperando depois, pode ser que não, mas esse é o preço da liberdade. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que parar e ver que a única pessoa que vai estar com a gente até o final de tudo é a gente mesmo. Então, assim, depende muito de como essa pessoa lida com a sua companhia. As pessoas que lidam bem em estar sozinhas são pessoas que, em geral, são mais sinceras e têm uma resiliência. Então eu sou um pouco mais sincero, porque eu adoro ficar sozinho. Não, mas eu acho que a gente não tem outra saída para a sinceridade, porque hoje eu vejo muita confusão. Hoje tem muito desrespeito também, né? Tem gente que desmancha por WhatsApp. Tem gente que começa uma relação pelo Tinder, mas desmancha no Face. Quer dizer, que coisa é essa, né? Que afeto é esse, né? Porque afeto é aquela pessoa... Não, né? Afeto, afetividade é uma pessoa que me afeta. Me afeta no sentido de mexe comigo. Como é que eu posso ter uma pessoa que me afeta e eu desmancho publicamente numa rede social? Então eu acho que a gente está... O pior que seja... Eu acho que a verdade tem que ser dita, não para magoar, não para ofender, do tipo, tô te largando porque você era um chato, um pegajoso. Não é isso. Mas, tipo assim, eu adoraria sentir o que eu sinto por você, sentia com você no início, mas mudou, tenho carinho, tenho respeito, mas não é mais amor. Ninguém mesmo, né? Assim, ninguém é obrigado. E, em geral, tem umas regras nas relações afetivas que, em geral, quem dá mais é que acaba recebendo menos. Mas isso também é um privilégio. Quem dá mais é porque tem mais para dar. Estou falando em disposição de afeto, estou falando até em financeiramente mesmo. Mas na hora da saída parece que aí a pessoa vai fazer uma contabilidade. Amor não é matemática. O grande problema é que as pessoas no término, elas vão fazer a contabilidade do que deram. E aí é horrível. Porque na contabilidade, na hora de juntar, só se contou o tanto que um afetava o outro, quanto era bom estar com o outro, só se fez uma contabilidade de afetos reais. E na hora de ir embora se faz contabilidade de lata de lixo. Eu já vi gente se separando, contando a lata de lixo, isso aqui é meu, eu comprei isso aqui. É feio. Não sabe nem para quem, onde vai deixar. Não, mas não pode deixar com o outro. Mas não pode deixar com o outro. Se você tem o privilégio de ter condições de deixar tudo, deixe. Porque assim, você vai refazer sua vida. Olha, foram poucas as minhas experiências assim, mas eu pago para não me aborrecer. Eu não sei se é pagar, porque não é pagar no sentido de dinheiro. Eu acho que todo término é uma frustração. É um momento que é uma energia totalmente diferente do início ou do casamento. Eu acho que já tem um desgaste que é você frustrar, porque ninguém casa para separar. Exato. A gente casa para ser o amor da vida. Então você tem que lidar com essa frustração, que é ruim. Se você vai botar nisso o peso de dividir patrimônio, de dividir, sabe, misérias, porque tem pessoas que dividem assim, eu quero o CD tal que eu te dei. Deu, tá dado, gente. Você não tem que fazer a conta de volta. Você deu no momento de carinho. Tá lá aquela energia de carinho. Então, assim, isso, se puder evitar essa discussão, essa coisa, porque a gente refaz a vida. Outra coisa, jogar fora. Jogar fora tudo. Ah, não quero mais, vou jogar tudo fora. Não, eu
Acho que se for para doar para alguém que vai fazer bom uso, se for uma caridade, uma generosidade, ok, não tem problema nenhum. Mas não como raiva. Porque até você doar uma coisa com raiva não faz bem para a pessoa que outro, coitado. Mas eu acho assim que a gente tem que ser mais generoso para acabar uma relação. Né? Não precisa a morte levar. Respeito, carinho, porque se aquilo de foi construído alguma maneira, de aquela uma forma... pessoa fez parte dos seus sonhos. Então, em nome seu disso, crescimento, de tudo. com certeza. Se você não tiver a sabedoria de olhar e ver o que aquela relação, mesmo terminando mal, te trouxe de aprendizado, você vai ser muito infeliz em todas as relações. Agora, se você conseguir fazer essa reflexão do tipo, o que eu aprendi com isso, todas vão valer a pena. Eu acho assim, que a gente tem que lembrar que a autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. O que eles chamam o setor das empresas tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental e oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Os meus melhores valores hoje, eu acho que é amizade e respeito. Tá. Isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito e a amizade? Não necessariamente, porque a autoestima ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua, porque não é autoestima, auto é da própria pessoa. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem vários modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente que era Asperger e ele tinha um talento fabuloso para desenho, mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho.
E aí a mãe chegou e falou assim, eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenha essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. E aí eu falei, olha... É o cômodo dela, né? Eu falei, pode ser que se a gente trabalhar bastante esse lado dele, de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. Eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo, e aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora. Porque você não sabe o que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que você quer. Né? E eu me lembro que eu fui me despedir do menino, eu falei, ó, você não vai mais ver a tia. Ele, por quê? Porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo, só tenho certeza que é mesmo. Então, a gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. Tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. E você está falando, me trouxe uma das coisas que a gente discute muito no Mentes Inquietas, principalmente falando de TDAH, é que a gente tem uma associação TDAH autoestima baixa. Né? E uma das coisas que você bate sempre é todo TDAH ele tem que despertar aquilo que é de melhor nele. E ele vai fazer aquilo com muito talento. Porque ele cresce. E eu acho que a grande dificuldade da autoestima no TDAH é porque a sociedade, eu não vou colocar nem só os pais, a sociedade, a escola em si, todo o processo dele é porque ele tem que ser igual a todos os outros. E isso faz com que a autoestima dele está sempre baixa, porque os amigos leem muito bem, ou faz prova porque ele muito fica bem. sentindo inadequado. Ele se acha sempre diferente. Por exemplo, uma das coisas que o TDAH tem é a criatividade. Eu me lembro que eu era muito criativa, eu escrevia tudo errado, porque eu sou disléxica também, né? Eu tenho TDAH e dislexia. E eu me lembro que meu pai, professor de português, ele pegava a redação e só tinha vermelho. Aí eu me lembro que a minha mãe pegava e falava assim, interessante, a ideia é bonita, mas você tem que melhorar. Eu me lembro que eu passei o tempo todo na minha cabeça, tipo assim, eu tenho boas ideias, mas não sei executar. Mas não tinha noção que eu tinha TDAH. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi uma sugestão de um cara que eu conheci no programa, ele falou assim, você consegue escrever como você fala? Eu falei, não sei, escreve como você fala. Eu falei, mas eu escrevo tudo errado. Isso tem revisor, meu filho. Escreve como você fala. Aí eu lembrei, conectei com a minha mãe, né? Porque assim, a minha mãe em nenhum momento cortava a minha criatividade. Eu me lembro que uma vez eu quis fazer um teatrinho de bonecos. E a minha mãe montou uma casinha, forrou com papel de encapar da turma da Mônica, botou iluminação, e eu rodava aquele teatro e ficava fazendo teatro. Só tinha minha mãe e minha avó para assistir. Mas me criou o hábito do teatro, era uma coisa que... Então, eu tô dizendo inibiu, que... não, e não inibiu, filha, você não vai ter jeito para isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalha. E você acha que isso tem a ver, assim, essa baixa autoestima, né? E não deixar essa pessoa se potencializar no relacionamento? E aí a gente já teve até gravação que a gente fala sobre medo nos relacionamentos, de repente uma dificuldade, alguma coisa, porque está ligado a essa autoestima. E no trabalho também. Mas você acha que, assim, essa autoestima, ela pode ser tratada, ela pode, na vida adulta, uma pessoa que teve a vida inteira, pessoas que jogavam ela para baixo, que aí a gente traz aquelas novas técnicas que tem hoje, né, terapêuticas muito bacanas, que podem nos ajudar, mas assim, o que você pode
ajudar uma pessoa já adulta que a vida inteira ela foi jogada para baixo? Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor é para isso. Né? A essência da escrita que aí você traz maior. Lá a eu sua trouxe, mãe, eu trouxe, né? De volta. Aquela coisa e eu vi que eu podia escrever. Tá boa. A essência tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muito e-mails de pessoas que leem os livros e falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. E realmente, quando a gente pega os seus livros, eles têm um tom amoroso, eles têm uma linguagem... Você não faz livro para médico? Não, eu faço livro para as pessoas. É um movimento de generosidade. Tipo assim, é o que eu tenho para dizer, do jeitinho que eu posso dizer. Posso estar errada, né? É uma grande superação, né? É uma grande superação. Eu nunca pensei que eu fosse escrever. Então hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces.